Se eu não aparecer para trabalhar, chame a polícia. Esse foi o inusitado pedido feito por Gurley Till Rosenkopf certa vez para uma de suas colegas de trabalho. Um pedido que, pouco tempo depois, mostrou-se perturbadoramente real. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Gosta de mistérios, investigação e crimes reais? Então eu te convido a ativar o sino das notificações do Insólito. Tem vídeo novo 3 vezes por semana e shorts todos os dias. Combinado? Galera, o caso de hoje tá realmente recheado de situações insólitas. Mas antes de começar, eu quero dar um recado muito massa pra vocês. Eu tô super feliz com a parceria que o canal fechou com a Surfshark. Para quem não sabe, a Surfshark é uma empresa de VPN que protege nossos dados online, mas protege mesmo. Eu vou explicar melhor. O serviço de VPN nos permite navegar pela internet com mais privacidade e segurança. O que a Surfshark faz é esconder o nosso IP. IP é aquele número que identifica o nosso PC, smartphone, etc. Dessa forma, os hackers não conseguem acessar a nossa localização e assim a gente fica muito mais seguro navegando na internet. Para quem trabalha com a internet como eu, é fundamental o uso do Surfshark. Mas não é só para quem trabalha não, tá? Se liga nessas dicas. Você vai estar mais protegido quando acessar sua conta bancária, tanto no computador quanto no celular. Para fazer compras online, além da proteção garantida, você não vai perder o melhor preço. Sabe quando você entra no site, vê ali o preço do negócio que você quer, depois você entra de novo e já mudou? Pois é porque eles identificam o seu IP. Com o serviço de VPN ativado, isso não acontece. Outra vantagem da Surfshark é que você pode escolher servidores de outros países para acessar a Netflix, por exemplo. Assim, você pode ter acesso ao catálogo dos Estados Unidos e assistir às produções que ainda não estão disponíveis no Brasil. Galera, é top! E o melhor de tudo é que usando o cupom OINSÓLITO, você vai ganhar 83% de desconto, mais 3 meses grátis. Não vai perder essa oportunidade, né? O link para você começar a usar o Surfshark tá aí na descrição. Bom, é isso. Recados dados, vamos aos fatos. Gurley nasceu em 27 de agosto de 1963 na Malásia. Ela era filha do humilde casal Chu Chin Ken e Chin Giok, que, além de Gurley, tinham mais outros 2 filhos. Descrita como uma mulher doce e de fala mansa, mas bastante obstinada, com apenas 21 anos de idade, Gurley conseguiu um emprego como representante de marketing do banco Hong Leong, um dos maiores grupos bancários da Malásia. Neste emprego, ela conheceu Susan, que passaria a ser sua melhor amiga, com a qual, anualmente, ela viajava de férias. No início dos anos 90, em uma de suas viagens com a amiga Susan para os Estados Unidos, Gurley conheceu um homem chamado Diazin Rosenkopf, enquanto visitava a SeaWorld, um parque aquático famoso por seus espetáculos envolvendo baleias, localizado no estado norte-americano da Califórnia. Gurley e Diazin trocavam cartas, já que a mulher retornou à Malásia. Mas logo eles se envolveram amorosamente, acabando por se casarem no ano de 1993. Com a união, o casal passou a viver juntos na cidade de Albuquerque, no estado do Novo México. Lá, Gurley trabalhava como caixa bancária no Bank of America. Embora não soubesse muito sobre o passado de Diazin, Gurley acreditou naquilo que o marido contou a ela. Antes de se casarem, o homem teria escrito uma carta para os pais dela, na qual dizia ter nascido em Zurique, capital da Suíça, e ser funcionário de um importante setor da NASA. O conteúdo da carta pode até ter convencido os pais de Gurley, mas, em se tratando de Diazin, aquelas eram apenas mais uma das inúmeras mentiras que ele estava habituado a contar. Pois é, abduzidos. O cara, como alguns de vocês aí já devem estar desconfiados, se tratar de um baita golpista, era realmente um mentiroso. E não demorou muito para que Gurley descobrisse a verdadeira face do marido. Armand Chaves era o verdadeiro nome do tal Diazin. E diferente daquilo que ele dizia na carta, ele nasceu em Houston, capital do Texas, em 5 de março de 1965. Entre seus 6 e 8 anos de idade, seus pais se divorciaram e assim
Ele e seus irmãos foram separados da mãe para viver com o pai e a madrasta. Ao completar seus 16 anos, Armand mudou-se da casa do pai por odiar sua madrasta. Descrito como um jovem tranquilo, no ensino médio, Armand amava jogar futebol americano. Em uma das partidas, ele acabou se ferindo gravemente na cabeça, sendo levado ao hospital, onde ficou por alguns dias. É dito que, após o ocorrido, ele teve sua personalidade completamente alterada. Ao terminar o colégio, Armand foi para a Universidade de Notre Dame de Namur, na cidade de São Francisco, Califórnia. Ainda jovem, com 23 anos, o homem se casou pela primeira vez com uma mulher chamada Rosemary Guerreiro, no ano de 86. Na certidão de casamento dos dois, a ocupação de Armand era descrita como técnico de laboratório em imunologia, o que era uma mentira, vez que naquela altura ele era apenas um estudante com um emprego de meio período em um hospital. No ano de 1987, mesmo com notas não tão expressivas, Armand se formou como bacharel em Química. Ainda naquele ano, ele e Rosemary tiveram um bebê. Eu não vou nem comentar aqui quem pensou aí no bebê de Rosemary. Bom, falando sério agora, foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas, digamos assim. Segundo Rosemary, Armand começou a consumir seu próprio sangue e, repetidamente, passou a usar o nome de Diazien Rosenkopf. Nome este que ninguém além dele sabia a origem, e que se tornou legalmente sua identidade apenas mais tarde, em 92. Ainda pelo que a esposa relatou, o homem ficava extremamente bravo caso duvidassem de sua inteligência e também se ofendia se alguém tocasse no ponto dele ter sido rejeitado pelas diversas universidades de medicina que tentou ingressar, sem sucesso. Em um de seus momentos de bizarrice, Armand, agora Diazien, teria dito a Rosemary que se um dia ele matasse alguém, o corpo jamais seria encontrado, pois ele usaria produtos químicos para dissolvê-lo. Mesmo com tantos episódios estranhos que demonstravam o caráter duvidoso do homem, Rosemary só pôs fim ao casamento no ano de 89, ao descobrir algumas traições do marido. No ano seguinte ao divórcio, Diazien foi finalmente aceito por uma universidade no estado de Utah para cursar medicina. Lá, o homem disse aos colegas que sua esposa e filho pequeno haviam morrido em um grave acidente de carro. Por algum motivo, um de seus professores não acreditou naquela história, fazendo uma busca que não resultou em nenhuma notícia sobre o tal acidente. Além disso, tem-se que o professor encontrou entre os livros do aluno cartas recentes de Rosemary pedindo que Diazien voltasse para a Califórnia para ver o filho. Não bastando contar mentiras, Diazien conseguiu convencer seus colegas da universidade a doarem sangue para os supostos testes que ele estaria fazendo. Pouco tempo depois, coroando sua vida de farsante, a expulsão da universidade veio, após ser descoberto que sua carta de recomendação para ingressar na mesma era absolutamente falsa. Bom, com esse panorama sobre o grande vigarista que Diazien sempre fora, podemos voltar ao seu casamento com Gurley. Em 1996, Diazien trouxe para casa um bebê recém-nascido. O homem disse a Gurley que ele era um órfão mexicano e que eles o estavam adotando. Sem qualquer explicação plausível, a mulher acabou concebendo a ideia de criar o bebê, uma vez que sonhava em ser mãe. O que Gurley descobriria apenas mais tarde era que o menino, chamado Demetri, era filho biológico de seu marido com uma mulher japonesa com a qual ele teria se envolvido no Canadá. Gurley sabia que Diazien era infiel. Durante o verão de 99, o homem começou um caso com uma mulher chamada Linda Henning. Linda nasceu e cresceu em Hollywood, na Califórnia. Quando era uma garotinha de apenas 11 anos, o pai abandonou sua mãe, algo que teria abalado profundamente, e como possível reflexo, fez com que ela entrasse num namoro atrás do outro, sempre regado por muitas expectativas da parte dela e uma forte dependência emocional. Segundo palavras da própria mãe de Linda, se um homem dissesse a ela que a lua era feita de queijo, a filha provavelmente acreditaria. Já em idade adulta, Linda mudou-se para Albuquerque, no Novo México, onde tinha uma loja com sua própria linha de roupas e estava prestes a se casar.
Galera, não perde o fio da meada não, hein? Se liga. Em seu tempo livre, ela gostava de pesquisar sobre atividades OVNI envolvendo o caso Roswell, o incidente no qual alienígenas supostamente teriam aterrissado nos Estados Unidos em 47, e a Área 51, onde cadáveres alienígenas teriam sido armazenados. Fascinada sobre teorias da conspiração, foi em um seminário do teórico David Icke sobre esse tema que Linda conheceu Diazen Rosenkopf em 99. A título de curiosidade, galera, entre as crenças desse Icke está de que o mundo é manipulado por uma rede global de reptilianos, pedófilos e mutantes. Seres estes que estão inseridos na maior parte da elite governante mundial, incluindo a família real britânica. Pois é. Me diz aí agora, a situação era ou não um prato cheio para o nosso mentiroso? Para não perder o hábito de faltar com a verdade, Diazen teria dito a Linda que ele era um médico e ex-membro da CIA, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. O homem contou ainda que teria desenvolvido uma potente vitamina que tinha propriedades capazes de retardar o envelhecimento humano e que também poderia curar o câncer. Ademais, Diazen chegou a afirmar a Linda que ele era imortal. Mano, vai vendo a doideira. Somente 2 semanas após se conhecerem, Linda abandonou o noivo com quem iria se casar e iniciou um relacionamento com Diazen. Segundo o que ela dizia a amigos, os dois iriam se casar. E pessoal, não se esqueçam que o cara era casado ainda com Gurley, a nossa personagem principal. Não esqueçam da pobre Gurley, poor Gurley. Os amigos de Linda começaram a notar mudanças drásticas no comportamento da mulher, desde que ela conheceu o tal Diazen. Oportunamente, eles relataram que ela não trocava mais de roupa, tampouco tomava banho regularmente, e que passou a encorajar seus amigos a comprarem os tratamentos vendidos por Diazen. Ela acreditava piamente que o homem era, na verdade, um alienígena de 1000 anos, que daria a ela o título de rainha dos répteis quando o planeta Terra fosse tomado pelos reptilianos. Linda também disse que Diazen criou uma máquina que pode mapear todo o genoma humano e que isso lhe renderia bilhões de dólares. Segundo o homem, essa máquina foi dividida em 5 partes e foram guardadas em diferentes universidades pelos Estados Unidos. Embora absurdas, as histórias de ficção de Diazen custaram mais de 100 mil dólares que ele teria conseguido daqueles que compraram suas ideias. Sobre essas ações fraudulentas, o FBI chegou a tomar conhecimento, do que estava acontecendo, dos esquemas de Diazen, mas ele não foi preso, seguindo a enganar qualquer um que cruzasse seu caminho, incluindo, é claro, sua própria esposa. Além de sabidamente ser infiel durante o casamento com Gurley, houve também pelo menos 2 episódios relatados de violência doméstica envolvendo Diazen e a esposa no departamento de polícia de Albuquerque, cidade onde o casal residia. E alguns dos amigos mais próximos da mulher tinham conhecimento desses abusos na relação. Por fim, então, após anos de um casamento totalmente abusivo e de finalmente descobrir que Diazen era uma fraude total, Gurley saiu de casa e pediu o divórcio em 1999. Com isso, o homem passou a ameaçá-la repetidamente. Gurley disse a seus amigos e seu chefe no novo banco no qual trabalhava que temia por sua segurança, vez que teria começado uma verdadeira investigação sobre a vida de Diazen, com planos de expor seus crimes. Ela, uma mulher frágil e pequena, começou inclusive a ter aulas de karatê para a autodefesa. Foi nesse momento que ela fez o pedido de que, caso algo acontecesse com ela, seus amigos deveriam buscar as autoridades. Na noite de 9 de setembro de 1999, Gurley Till Rosenkopf deixou o trabalho e nunca mais voltou a ser vista. Uma de suas amigas de trabalho ficou preocupada ao dar falta de Gurley no turno das 8 da manhã do dia seguinte, 10 de setembro. Obviamente, já pensando em tudo que a mulher havia exposto acerca da relação com Diazen, sua amiga e um supervisor de Gurley chamaram as autoridades às 8h10, relatando seu desaparecimento. A contragosto, uma vez que a mulher poderia estar apenas 10 minutos atrasada para o trabalho, a polícia cedeu à pressão dos amigos de Gurley e seguiu para o apartamento dela. Eles vasculharam o interior do local, no qual puderam perceber manchas de água sanitária pelo carpete e pequenos pontos com gotas de sangue.
além de indícios que evidenciavam que uma luta poderia ter acontecido ali. Foi relatado aos policiais por vizinhos do prédio onde o apartamento de Gurley estava localizado que um homem teria sido visto por lá. Segundo esses vizinhos, seu rosto e pescoço estavam cobertos de tinta preta e ele parecia usar uma espécie de vestimenta camuflada. Ainda naquele dia, em um trecho da rodovia ao sul de Albuquerque, um operário trabalhando na manutenção da via encontrou uma lona, uma blusa de mulher, shorts, cuecas e pedaços de fita adesiva e gaze, tudo contendo manchas de sangue e fios de cabelo. Os investigadores, então, foram em busca de Diazen Rosenkoft para questioná-lo. Contudo, chegando à residência do homem, a cena era de fuga, uma vez que a porta da casa estava entreaberta e nela não havia nada nem ninguém. Na tarde do dia 12 de setembro de 99, as autoridades conseguiram chegar até Linda Henning, a ex do sujeito foragido. Interrogada, a mulher alegou não conhecer Gurley e tampouco saber onde Diazen poderia estar. Ao fim do dia 12, um short cor laranja, uma blusa e uma peça íntima feminina verde, todos manchados de sangue e com fios de cabelo, foram descobertos na rodovia 60, a sudeste da cidade de Belém, no Novo México. Mais tarde, os fios foram identificados como pertencentes a Linda Henning. Para além disso, com os resultados dos testes feitos com as evidências coletadas no apartamento de Gurley, foi determinado que o sangue encontrado no local pertencia também a Linda Henning, a uma fonte não identificada e à própria Gurley. Com tudo o que a investigação pôde reunir, um mandado de busca para a casa de Linda foi expedido. Na residência, a polícia encontrou uma espada ninja japonesa com um recibo demonstrando que o objeto tinha sido comprado por Diazen no dia em que Gurley foi vista pela última vez. Uma espingarda e uma pistola Beretta de calibre 22 também foram apreendidas no apartamento. Os investigadores descobriram que Linda mentiu ao afirmar que nunca tinha conhecido Gurley. Registros do Bank of America, onde Gurley havia trabalhado, mostraram que Linda era uma de suas clientes e que, pelo menos em uma ocasião, teria sido sim atendida pela mulher desaparecida. Assim, em 29 de outubro, a polícia prendeu Linda Henning por perjúrio, condição criminosa na qual o indivíduo falseia durante o processo de investigação. Em 17 de novembro de 99, Diazen Rosenkoft foi finalmente localizado na cidade de Charleston, na Carolina do Sul. A polícia encontrou o homem hospedado na casa de uma mulher chamada Cheryl Culp. Assim como Linda, ela acreditava que ela e Diazen iriam se casar. Diazen negou o conhecimento do paradeiro de sua esposa e foi conduzido de volta ao Novo México. Conforme o que foi apurado pela investigação, a polícia descobriu que, antes do desaparecimento de Gurley, Diazen teria dito aos seus vizinhos que estava em um estágio terminal de uma leucemia, restando-lhe cerca de 5 meses de vida. O homem teria dito a várias pessoas que planejava viajar por cidades no estado do Texas e também ao Canadá para passar por tratamentos médicos, o que contradizia a crença de Linda de que o homem era imortal. Diazen teria deixado então Albuquerque em 10 de setembro rumo à Carolina do Sul, onde terminou preso. Diazen Rosenkoft e Linda Henning foram indiciados por homicídio em primeiro grau. Familiares de Linda insistiam em alegar que a mulher teria sido submetida a uma verdadeira lavagem cerebral feita por Diazen, uma vez que, antes de conhecê-lo, ela possuía um caráter tranquilo e jamais teve qualquer problema com a lei. Em 14 de janeiro de 2002, Diazen declarou-se culpado de planejar o assassinato de Gurley, evitando assim uma possível pena de morte. O julgamento do assassinato de Gurley Tio Rosenkoft teve início no primeiro dia do mês de outubro de 2002, e com isso, Linda Henning entrou para a história como a primeira mulher desde a criação do Estado do Novo México a enfrentar uma condenação de pena capital. Em júri, a defesa de Linda contou com uma única testemunha, Diazen Rosenkoft. E aí, meus caros, o show de insanidades foi intenso. De acordo com Diazen, um membro da milícia do Novo México chamado William Miller teria sido responsável por tirar a vida de Gurley com a permissão do próprio Diazen, já que aquilo seria uma espécie de teste antes da chegada dos alienígenas para uma nova ordem mundial. Ele ainda alegou ser um metamorfo reptiliano
capaz de estar em vários lugares ao mesmo tempo. No dia do ocorrido, por conta de todo o sangue no apartamento de Gurley, Diazen teria tentado limpar o local com água sanitária. Ele pretendia também usar um de seus vários frascos com sangue, fruto daquelas doações lá para supostas pesquisas científicas que fazia, para encobrir as evidências, além de disfarçar a cena do crime. Porém, como o frasco que ele havia escolhido quebrou antes que ele pudesse retornar ao apartamento de Gurley, ele resolveu utilizar então o sangue de Linda, diluído em um pouco de alvejante. Agora vocês me dizem, abduzido, é ou não um dos casos mais bizarros que a gente já apresentou aqui, hein? Mas não acabou ainda não, se liga. O homem negou o envolvimento dela no assassinato, afirmando ter ele mesmo plantado o sangue da mulher pelo apartamento. Diazen negou ter participação no assassinato e ainda insinuou que o corpo de Gurley teria sido comido, literalmente. Sobre essa prática, um dos promotores de fato alegou em júri que, ao longo da investigação, testemunhos de colegas de cela do homem davam conta de várias ocasiões em que ele teria declarado que Linda havia assumidamente consumido a carne de Gurley para que seus restos mortais dificilmente fossem recuperados pelas autoridades. Mas, obviamente, que o depoimento de um mentiroso de carteirinha exerceu pouca influência sobre os jurados. Diazen Rosenkoft foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional em 60 anos. William Miller, o cara lá da milícia, declarou-se culpado da acusação de adulteração de provas e foi condenado a 10 meses de condicional, uma vez que os investigadores não acreditavam em um envolvimento maior dele nos acontecimentos. Já no dia 25 de outubro de 2002, Linda Henning foi declarada culpada de homicídio, sequestro, conspiração para cometer sequestro, perjúrio e adulteração de provas. Poupada da pena capital, em 2003, ela foi condenada a 73 anos e meio de prisão. Em 2010, o Supremo Tribunal do Novo México tentou derrubar as acusações de perjúrio impostas a Linda, mas a sentença inicial foi mantida. O corpo de Gurley Shiel Rosenkoft ainda não foi encontrado. E assim, com um leve torpor, encerramos o caso de hoje. E como sempre, o espaço dos comentários é tudo de vocês. Como vocês sabem, eu faço questão de ler todos, dou vários coraçõezinhos aí, às vezes não consigo responder todos, mas eu leio, galera. Então, use aí o espaço do comentário para fazer uma crítica ao vídeo, deixar sua opinião sobre ele, sugerir um caso, ou simplesmente deixar um coraçãozinho para você se manter engajado aqui com o canal. Fechou? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.